Papo reto de hoje é a invasão da Rússia, à Ucrânia. A gente vai conversar com o professor Leandro Constantino e a gente vai entender. Ele já deu umas informações bastante importantes e interessantes para nós, até antes da invasão. Hoje a gente vai conversar com ele. Acompanhe o VT e depois a gente vai conversar mais aprofundadamente. Invasão da Rússia à Ucrânia. Quem pode parar Putin? Há 77 anos atrás, o mundo via o fim de uma das mais terríveis guerras existentes, a Segunda Guerra Mundial. Com o fim dela, a humanidade viveu o período da Guerra Fria, onde muitos países sofreram com brigas políticas e econômicas entre Estados Unidos e União Soviética. Mesmo com o fim da Guerra Fria e, consequentemente, da União Soviética, até os dias de hoje há rastros e marcas que não se fecharam. Olhando para trás e vendo como cada uma destas brigas ocorreram, o que mais se temia aconteceu. Uma nova guerra com a invasão russa à Ucrânia. Fica a dúvida: quem pode parar o atual presidente russo Vladimir Putin? No Papo Reto de hoje, falaremos mais sobre esta terrível guerra. Acompanhe. Vamos entender. Para entender, a gente sempre conta aqui com o professor Leandro Constantino. O professor Leandro Constantino é bacharel em Relações Internacionais. Eu gosto muito de conversar com o professor porque ele traz para a gente de uma maneira muito clara tudo o que está acontecendo e a gente entende, né, todo esse imbróglio político, né, social. Mais uma vez eu quero receber o professor Leandro Constantino, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Ciência Política pela mesma universidade. Ele é professor hoje no Instituto Siddhartha, na pós-graduação do INSPER e na pós-graduação da Fundação Escola e Política de São Paulo. Professor Leandro Constantino, seja mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença conosco. Obrigado por nos ajudar a entender tudo isso que está acontecendo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, padre. É um prazer estar aqui com você e com os telespectadores do Bem para nós. Um grande prazer. Professor, eu quero, para a gente começar conversando, todo mundo sabe que a gente tem acompanhado, a Rússia invadiu, é uma guerra, né, na Ucrânia, mas o que está por trás dessa invasão? O que motivou isso? Quando começou? E por que o Putin está com toda essa voracidade em relação à Ucrânia? A Ucrânia é um ponto estratégico ali que a gente pode colocar, um estado que fica exatamente entre a Europa Ocidental, entre, de alguma forma, os interesses do Ocidente e a Rússia, por outro lado. Então, aquele lugar seria o ponto bastante limite ali, o ponto limite que a gente colocaria para que não tivesse algum tipo de ataque, não tivesse algum tipo de retaliação do Ocidente com relação à Rússia. Então, como se fosse uma linha vermelha ali colocada, dizendo, olha, até ali o Ocidente pode se expandir. Passou dali, a Rússia já vai começar a estrilar, a Rússia já vai começar a colocar algumas barreiras impeditivas. E foi justamente o que aconteceu. No momento em que a Ucrânia buscou voltar os seus olhos mais para o Ocidente, integrando tanto a União Europeia quanto se candidatando a integrar a OTAN, a Rússia, de alguma forma, acendeu o seu sinal amarelo e disse, não, agora nós não vamos tolerar mais e vamos partir para o ataque. Isso não é uma postura normal nas relações internacionais, mas é uma postura esperada, dado que a Rússia se sentiu, de alguma forma, ameaçada ali por essa ocidentalização, vamos chamar assim, da Ucrânia ou das elites ucranianas. Mas havia outro remédio que não fosse a guerra. Poderia haver o caminho da diplomacia para isso? Por que Certamente, sempre há o caminho da diplomacia, né? A guerra tem que ser o último dos recursos em qualquer momento, porque ela custa vidas, ela custa, vamos dizer assim, os recursos da vida das pessoas, para além do que elas estejam vivas, para a questão de elas terem a liberdade delas, se moverem, levarem a sua vida privada, o seu trabalho. A diplomacia poderia ter ido mais além, certamente as conversas se esgotaram muito cedo e a gente vê aí uma tragédia de grandes proporções, aí, não só para a Ucrânia, como para o mundo todo.
A gente sabe que o Putin tem uma personalidade muito controversa e a gente sabe quem é Vladimir Putin. A gente conhece muito pouco do Zelensky. Como o senhor, um estudioso, como o senhor vê a postura do Zelensky como líder nesse momento na Ucrânia, de uma forma positiva? Poderia ter sido agido de outra forma? Como o senhor vê o Zelensky? Nós conhecemos todos os Zelensky muito pouco e até os ucranianos o conhecem pouco. Porque o Zelensky, na verdade, ele não era um ator político ali colocado, ele era um ator, um comediante, que fazendo o papel de presidente numa determinada série ali, se tornou popular e daí as pessoas o elegeram como presidente de fato, né? Então, ele é uma novidade até para os ucranianos. A postura do Zelensky até o momento, ela tem sido bastante racional do ponto de vista de um ator que está em guerra. É óbvio que nós poderíamos esperar alguém que colocasse mais panos quentes em tempos de paz, mas num país que está sendo invadido a todo momento, que está sendo aviltado na sua soberania, por vezes a gente precisa de alguém que fale um pouco mais firme, né? E ele tem se mostrado essa pessoa que não deixa a Ucrânia, que continua ali, que não decidiu fugir quando lhe foi oferecida a oportunidade. Então é uma figura que certamente para os ucranianos vai ser alguém que vai ser reverenciado nesse momento. A grande questão é saber como é que ele vai conseguir conduzir até o final desse conflito aí, que não é uma tarefa fácil, sem dúvida nenhuma. Professor, o presidente Zelensky, ele várias vezes reclamou dizendo que o Ocidente o abandonou. Que ele sente-se abandonado, porque ele esperava que houvesse uma ofensiva maior nesse momento em que contra a Rússia, caso houvesse a invasão? É possível, né? Ele esperava isso porque ele esperava e contava com isso para evitar uma catástrofe maior, mas certamente o Ocidente teria muita dificuldade em fazer isso. Por quê? Porque a Ucrânia justamente ainda não fazia parte daquilo que a gente chama de Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? Os Estados Unidos traçaram uma linha bem clara dizendo, olha, se a Rússia atacar um país da OTAN, aí a conversa muda de figura, aí as coisas ficam diferentes. A Ucrânia ainda não integra a OTAN, né? É justamente esse o imbróglio que está ali colocado, se ela integraria ou não, se ela se aproximaria ou não do Ocidente. Uma vez que ela não integra, a gente tem esse ponto aí complicado, mas também a reação do Ocidente precisa ser bastante bem calculada, né? Ela está hoje no âmbito das sanções. E é um pouco do que dá para fazer, porque se a gente imaginar uma escalada de conflito direto do Ocidente com a Rússia, a gente está falando aí de armas nucleares, a gente está falando aí de um conflito nuclear, e aí a coisa fica muito complicada para o mundo como um todo, né? Professor, os especialistas sempre dizem que as sanções, elas têm um efeito a longo prazo, né? E não a tão curto prazo. O mundo espera alguma coisa a curto prazo, ou seja, que haja o cessar-fogo, que acabe a guerra e tal. O que essas sanções vão significar, tanto para a Rússia quanto para o Ocidente? As sanções elas não têm um efeito completamente imediato, mas no mundo globalizado de hoje, da maneira como elas estão sendo colocadas, inclusive por atores privados, né? Ontem a gente viu o McDonald's deixando a Rússia, que é uma coisa bastante impensada para momentos anteriores, né? Então, se a gente vê esse tipo de sanção sendo aplicado, pode ser que a gente veja um efeito no sentido da pergunta que vocês fazem aí no programa, né? Quem pode parar o Putin? Qual que é a tentativa disso? A tentativa é fazer com que essas sanções constranjam o próprio povo e a própria elite russa a tentar parar o Putin, né? É fazer com que, numa situação de calamidade da própria economia russa, o pessoal pare ali dentro e diga, bom, será que esse líder nosso está representando realmente os interesses da Rússia ou ele está numa cruzada, numa guerra completamente injustificada que, no fim e ao cabo, vai sufocar a própria Rússia, né? Então, aí eu acho que essa é a grande esperança com as sanções, tentar fazer com que a própria elite ali, política e econômica da Rússia pare o Putin nesse momento. A Rússia desrespeitou os tratados, ela desrespeitou, eu vou fazer uma pergunta que não é uma pergunta muito científica, mas ela é a vilã dessa história? É difícil a gente classificar vilões e mocinhos na política, sobretudo na política internacional. Mas, sem dúvida, a Rússia cometeu um grave erro, que é violar a soberania de um outro Estado, né? O que é a soberania de um Estado? O Estado ele tem o direito de se organizar politicamente, de conduzir seus destinos. O Brasil é um país soberano, por exemplo. Ninguém pode vir aqui e ditar as regras e dizer o Brasil tem que fazer isso, tem que eleger aquele presidente, tem que fazer acordos com tal bloco ou com outro país vizinho.
a Rússia está tentando fazer isso com a Ucrânia. E aí, no momento que ela não teve essa resposta da Ucrânia, ela foi lá e invadiu o país, ela violou a soberania. Esse é o grave pecado, entre aspas, da Rússia, né? Quer dizer, ter violado a soberania de um país que é independente. E aí ela perde completamente qualquer razão que ela poderia ter nesse momento, e por isso a comunidade internacional fala tão grosso hoje, ou enfrenta tão fortemente a Rússia. Estou conversando sobre a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia. Eu estou conversando com o professor Leandro Consentino, que olha que está nos esclarecendo tudo. Professor, há uns dias atrás, o presidente da Lituânia, a Lituânia ficou um pouquinho para cima ali, né, eu acho que da Bielorrússia, ele disse que, alertou o mundo e disse, o Putin não vai parar na Ucrânia. Tem sentido isso que ele fala, professor? Acredito que sim, padre, porque de alguma forma, se a Ucrânia fosse uma pedra menos incômoda no sapato do Putin, se fosse mais fácil ter entrado e feito a invasão, certamente ele não teria parado aí, né? O Putin, ele está fazendo uma escalada, já não é de hoje. Se a gente se lembrar, em 2014, ele tinha invadido uma região da Ucrânia chamada Crimeia, anexou essa região e ali ficou, a comunidade internacional fez algum protesto ali, disse alguma coisa, mas parou por aí, e aí agora a gente está assistindo o quê, né? 8 anos depois, ele investindo numa guerra total contra a Ucrânia. Então, quer dizer, o próprio histórico do Putin nos demonstra que ele não vai estar satisfeito com só um país ou só uma região. Ele está, na verdade, buscando a ampliação nos moldes do que era a antiga União Soviética, né, da grande Rússia ali. Então, toda aquela área de influência que a gente chama ao redor da Rússia se torna uma presa fácil, vamos dizer assim, na medida em que ele transige com essa ideia da soberania. Era justamente isso, quando eu dizia que o perigo é violar a soberania, ele pode violar de outros países também. Eu só fiquei sem áudio aqui. Voltou. Professor, está me escutando, né? Não, o problema foi só aqui dentro. Professor, queria perguntar para o senhor o seguinte, a questão do Brasil agora. Nós vimos que o Brasil, no começo, de repente ficou meio em cima do muro, não se posicionou, houve aquela visita nefasta do presidente ao presidente Putin e na verdade, qual a opinião do senhor? O Brasil deve se posicionar nesse momento e se posicionar deve ser ostensivamente contra? Como que deve posicionar o Brasil nesse momento? Eu acho que a posição do Brasil precisa ser ostensiva sim, porque violar a soberania de um país é muito grave. Hoje são os ucranianos, amanhã podemos ser nós, né? Lógico que não pela Rússia, a Rússia está muito distante da gente, mas quando a gente transige essa questão com algum outro país, a gente está abrindo margem para que isso possa acontecer com o nosso também, né? Então, o Brasil precisa sim condenar isso, tanto precisa quanto fez isso no âmbito externo, fez isso no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil hoje é participante do Conselho de Segurança, um membro rotativo, e condenou isso lá. Depois, quando a questão foi para a Assembleia Geral da ONU, o Brasil também condenou. Então, quer dizer, no plano internacional, o Brasil vem condenando sistematicamente essa postura. Internamente, o Brasil fica meio em cima do muro, como o senhor descreveu, mas aí eu acho que tem mais a ver com política interna também, né? Tem que ver um pouco com o presidente Bolsonaro acenando a alguns atores ali, a alguns apoiadores dele que de alguma forma tem alguma identidade com o Vladimir Putin, com a forma como o Putin conduz o seu país e as questões ali correlatas. Acho que isso é muito mais interno. Do âmbito externo, o Brasil tem tomado a postura correta, que é condenar esse tipo de invasão. Professor, todo mundo pergunta isso, eu também vou perguntar. O senhor acha que, de repente, nós estamos na iminência de uma guerra nuclear? Há um perigo real de uma guerra nuclear? Risco sempre existe, né? Quer dizer, as armas nucleares, pela existência delas, já trazem o risco de a gente, infelizmente, enfrentar isso. Elas já foram usadas em um triste momento ali no final da Segunda Guerra Mundial. Mas é muito difícil que isso ocorra nesse momento, sobretudo porque a gente tem uma coisa que vem desde a Guerra Fria, né, que vocês descreveram ali no VT, que é chamado equilíbrio do terror ali, né? De alguma forma, pelo fato de a Rússia ter um arsenal e os Estados Unidos também terem um arsenal atômico, os dois países dão um passo atrás e evitam esse confronto direto.
porque eles sabem que um confronto direto desses geraria uma guerra nuclear, e uma guerra nuclear entre as duas maiores potências, os dois maiores arsenais, destruiria o mundo, não só uma vez, destruiria, se possível, até mais vezes. Então, eles não fazem isso e dão um passo atrás. Tem uma pergunta chegando aqui, o que é? Aquele ataque perto da próxima usina. Ah, sei, a pergunta que chega aqui, olha, aquele ataque perto da usina, uma usina nuclear grande e tal, aquilo não foi de repente um aviso ou aquilo também não poderia ser um risco também? Aquilo é um risco muito grande, não de gerar uma explosão nuclear, mas de gerar uma onda radioativa, como foi com Chernobyl ali, né? Gera uma explosão, mas que eu quis dizer que não como uma bomba, né? Na verdade, gera uma pequena explosão e dissemina como se fosse uma onda radioativa. Aquilo é muito perigoso, né? Como a gente tem aquelas tecnologias expostas, aquilo fica perigoso. A notícia que nós temos hoje, mais grave, é o perigo de, na verdade, o corte de fornecimento de energia elétrica para resfriar os reatores das usinas nucleares poder gerar isso. Então, não é só um ataque direto, mas a precariedade dessas usinas pode gerar um perigo de contaminação radioativa. E aí a gente certamente enfrenta isso. Mas aí não do ponto de vista de uma guerra, mas do ponto de vista de uma onda de contaminação, como foi o acidente de Chernobyl em 1986. Né? Chernobyl, que está na Ucrânia também, é isso mesmo. Exato. Professor, e a China nessa história toda? Como está se posicionando? O que tem feito? Continua dando apoio à Rússia? Como que ela se encontra? Na minha leitura, padre, eu acho que a China é uma das grandes vencedoras desse conflito sem tomar partido militar nenhum, né? Certo. Curiosamente. Por quê? Porque ela aparece como mediadora, ela aparece como uma voz de sensatez aí, dizendo, olha, não deve atacar um, não deve atacar o outro, e ela se beneficia de alguma forma tanto do enfraquecimento da Rússia, porque está ali perto dela, naquela área de influência, quanto do Ocidente na própria Rússia, na área de influência da Rússia. Por quê? Na medida que, por exemplo, Visa e Mastercard deixam a Rússia, a China vai lá e oferece e diz, olha, nós vamos estar aqui para assegurar as operações de crédito dos russos, né? Eles vão ali entrando mercados que antes o Ocidente já tinha como garantidos. Então, de alguma forma, ela consegue se beneficiar. Não estou dizendo que ela fez isso, que ela está causando isso, mas ela entra nesse vácuo aí importante dos dois lados e acaba sendo beneficiada por essa conjuntura. Ô, professor, na verdade, a gente viu que a sanção, ontem houve uma grande sanção justamente do presidente Biden, que disse que não vai comprar mais petróleo da Rússia, ou seja, até se aproximou da Venezuela, né? É esquisito isso, né? Mas não vai comprar. E aí o Putin contra-atacou dizendo que agora também não vai vender um monte de coisa para o Ocidente. Alguns especialistas têm dito que isso é um tiro no pé do Putin, ou seja, ele parar de vender também, e isso poderia enfraquecê-lo ainda mais, né? Sem dúvida, é um tiro no pé mesmo, porque ele acaba tornando a Rússia ainda mais isolada. O perigo é que no meio desse tiro no pé existem pessoas, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista da Europa, que se prejudicaria muito sem o gás da Rússia chegando exatamente agora no inverno, quanto dos próprios russos, né? Quer dizer, toda a sanção que a gente faz à Rússia tem esse poder importante, mas ao mesmo tempo o povo russo ali sofre bastante com relação a isso, né? Então a gente sempre fica nesse meio do caminho, enfraquece o Putin, mas ao mesmo tempo prejudica um monte de gente junto. Essa é a parte muito triste e nefasta, como o adjetivo que o senhor usou, para a gente descrever esse cenário de guerra. Professor, a última pergunta que eu faço para o senhor é aquilo. Quem que vai poder parar isso, parar essa guerra, parar o Putin, como o senhor acha que a gente pode chegar qual o caminho que o mundo vai tomar e deve tomar? Como eu já tinha adiantado ao senhor, eu acho que a gente tem uma questão importante aí colocada com as sanções, uma possibilidade que essas sanções justamente façam com que os atores importantes na própria Rússia sufoquem o Putin ali, sufoquem no sentido figurado, obviamente, né? Tirem ele do poder. Por quê? Se a gente for olhar a Rússia hoje, ela não é um Estado democrático. Ela tem, na verdade, o Putin encabeçando, mas quem manda ali, quem aperta os botõezinhos em torno dele são os chamados oligarcas russos. São pessoas que enriqueceram muito fortemente no processo da queda da União Soviética, ganharam muito dinheiro com tudo isso e ali comandam um pouco da elite política e econômica. Esses oligarcas, padre, já perderam bilhões de dólares desde que começaram as sanções.
A esperança do mundo praticando essas sanções é justamente que esses daí se sintam afetados e comecem a dizer, olha, Putin, nós estamos perdendo mais do que ganhando com essa guerra. Então, talvez seja o momento de retroceder. Se a gente for olhar desde que começaram as sanções e ver as atitudes da Rússia ultimamente, ver que agora ela está fazendo os corredores humanitários, que ela tem tido aberto possibilidades de diálogo, pode ser que isso esteja produzindo algum efeito. Como o senhor pontuou, não é imediato, mas é um ponto de esperança que a gente tem que ter aí. Dinheiro tem mais poder do que bomba, então, né? Olha aí que coisa. Esse é o mundo atual, né? Professor, muito obrigado mesmo, muito obrigado por mais uma vez o senhor ter estado conosco. A gente agradece. Eu digo para o senhor, a gente vai chamar o senhor várias e várias vezes para a gente conversar e para nos ajudar a ver e a entender e a ler esse mundo. Muito obrigado. E eu voltarei em todos, vai ser um grande prazer. Obrigado, padre, um grande abraço a todos. Muito bom. Professor Leandro Constantino. A palavra oligarca vem do grego que seria poucos, né? Arquia que governar. Governo feito por poucos. Os oligarcas russos, interessante que essa palavra oligarca não é ligado à questão de que poucos governam, eles acabam governando, porque os oligarcas russos, eles foram pessoas que foram beneficiadas com aquelas empresas que eram do Estado. No tempo da União Soviética, todas as empresas eram estatais, todas. Quando a União Soviética acabou, as empresas foram dadas para as pessoas. E as pessoas, né? Telefonia, eletricidade, isso e tal, transporte. E esses homens, né, instituições foram pegando e ficaram muito ricos. A gente chama de oligarcas porque, por causa da riqueza, acaba que eles é que governam, que conduz o país.